Paz e graça, amados. Bem, hoje eu vou contar para vós um testemunho que, na verdade, eu sempre hei de carregar ele comigo. E ele tem uma lágrima no canto do meu olho, pois com ele eu trago uma espécie de remorso, uma espécie de arrependimento pelo que eu podia ter feito e não fiz. Sem querer dar mais volta, eu vou começar aqui a contar este testemunho. A princípio eu conheci ela e ela, embora estava condenada por causa da doença, ela era cheia de vida e o fulgor com que vivia era maior do que muitas pessoas que estão cheias de saúde. Nisso despertou em mim uma curiosidade. Eu fui buscando mais sobre ela e tudo quanto havia disponível sobre ela, eu fui varrendo até encontrar tudo quanto me foi possível encontrar. Após cada vez mais me afeiçoar a ela, eu estava determinado a orar ao meu Deus que fizesse a vida dela um milagre, não importa qual seja. Na princípio nem orava pela cura dela, eu apenas orava por um milagre na vida dela, seja qual fosse, mas que Deus movesse terra e céu e viesse a vida dela, mostrasse-se a ela, fizesse alguma coisa maravilhosa na vida dela e que ela pudesse olhar para os céus e dizer: verdadeiramente Deus me vê, Deus agiu em mim, Deus fez maravilha em mim. Após um tempo, quanto mais eu olhava a ela, mais entendia a paixão que ela tinha pela vida e a sabedoria que vinha dela. E nisso eu fui levando a fasquia, até que determinei que eu oraria pela cura dela, até que determinei que seja como fosse, seja quantas horas eu tivesse que orar, eu oraria pela cura dela e que ela seria curada. Nisso eu fui, através dos meios que me foram possível, convoquei o máximo de pessoas que me foi possível para que orássemos todas por ela. E falei com várias, mesmo no meu círculo de oração, falei com todos quantos participavam e pedi a eles que orassem por ela, pedi a eles que pedissem por um milagre na vida dela. Para ser sincero, nem só uma pessoa me disse que orou por ela, embora eu tenha feito chegar aquela mensagem a milhares de pessoas, a milhares. Eu posso aqui estimar um dado que tenha chegado cerca de 10.000 pessoas, mas nem só uma pessoa me retornou dizendo que orou por ela. Eu não sei se pelo menos uma pessoa orou por ela, mas nenhuma retornou, nenhuma sequer até hoje me pergunta como está, o que aconteceu, como foi. Isso me deixou triste, mas não desanimado. Eu mesmo, sozinho, com aquilo que eu podia, orei tantas vezes quantas eu pude. Fui ao monte tantas vezes quantas eu pude. Intercedi da maneira que me foi possível, da maneira que eu conhecia. Fiz tudo quanto naquela altura me foi possível, mas em toda a oração eu lembrava sempre dela e sempre orava por ela, orava por este milagre, orava para que ela fosse curada. Fiz todos os possíveis e ela soube que eu orava por ela e agradeceu porque eu orava por ela. Mas no momento em que eu fiz o possível para ela saber que eu orasse por ela, a minha vontade é que pelo menos numa chamada, numa videochamada, eu pudesse orar com ela para dali ministrar a cura na vida dela. Eu tinha fé que se fizesse isso, a cura aconteceria, mas
atendendo o tempo dela e a disponibilidade. Isso nunca aconteceu, mas isso por muito tempo não me impediu de orar por ela. Eu sempre continuava a orar. Às madrugadas, sempre que orasse, eu me lembrava dela. À noite, antes de dormir, sempre que orasse, eu me lembrava dela. Em todos os momentos eu orava por ela. Às vezes que me foram necessárias, às vezes que me foram possível, eu orei por ela certamente. Depois de muito tempo orando por ela, uma vez ela chegou em público, anunciando que teve um milagre, anunciando que alguma coisa maravilhosa aconteceu na vida dela e que a doença que a estava matando, no momento regrediu, no momento passou a regredir do nada, sem que tivesse feito um medicamento, pois ela já não estava a tomar medicamento para a cura, mas apenas medicamentos para tirar a dor. Mas no momento aconteceu que alguma coisa maravilhosa ocorreu e ela foi manifestar, disse que a doença dela estava regredindo. A partir desse momento eu tomei um novo fôlego e convoquei novamente as pessoas, quantas eu pude, para que orassem por ela. Até eu mostrei ao mundo, mostrei às pessoas que eu pude mostrar que ela estava melhorando, para que orassem por ela. Mas para ser sincero, mais uma vez, nem só uma pessoa falou comigo que estava orando por ela. Isso me deixou triste, mas não desanimado outra vez. Continuei orando por ela, às vezes que foi possível, às vezes que eu pude, às vezes que me veio no coração. Continuei orando por ela. Depois de muito tempo, infelizmente tinha chegado o dia em que eu também acabei me desanimando e disse para mim mesmo: eu vou acumular passagem e nas férias iria visitar ela, e quando for visitar ela, eu orarei por ela pessoalmente. Mas neste meio era para orar por ela, mas eu deixei de orar por ela porque previa ou antevia que oraria por ela no dia, naquele dia quando eu estiver com ela, faria jejum. Se tiver que ser de um mês sem água, sem comida, eu teria que fazer. Mas de alguma maneira, quando eu tocasse ela, ela seria curada. Quando eu ministrasse a cura sobre ela, ela seria curada. E o tempo foi passando e eu já não orava por ela. Mas na verdade é que ainda estava em minha mente. Embora não orava por ela, apenas deixava tudo para depois, para o dia que eu estivesse com ela, para pôr as minhas mãos sobre ela e que ela seria curada. E certo dia, enquanto eu dormia, eu vi que o espírito dela veio em mim. E eu olhava para ela, estava diferente, com os cabelos loiros e longos, diferente de como ela sempre pareceu. E me parecia que tinha uma idade maior, mas quando eu olhava pela pele dela, estava toda mais ou menos putrefada. Quando eu via aquilo, eu me compadeci, para ser sincero. Eu sabia que era fruto da doença, mas naquele momento, no sonho, enquanto ela me apareceu em espírito no sonho, eu peguei ela. No momento em que peguei ela, eu consegui ver o corpo dela ser restaurado. Eu consegui ver a pele dela ser restaurada. Eu consegui ver tudo dela ser restaurada. Aquela alegria, aquela paz, as dores serem retiradas. E naquele momento eu fiquei feliz por ela. E durante aquela noite eu estava com ela, alegre de que ela foi curada, alegre de que Deus manifestou a cura. Mas depois de um tempo eu cheguei a ver nas mídias a notícia de que ela
já não estava entre nós, de que a doença a tinha vencido. Hoje eu penso, será que naquele dia em que eu a vi no meu sonho, foi exatamente no dia em que ela se foi, ou eu a vi antes? Mas a verdade, o que eu tenho certeza, é que o Espírito dela veio em mim, e quando a toquei, ela foi curada, ela foi sarada. E isso também me trouxe uma certeza de que, tal como eu almejava, assim sucederia, de que no dia que eu estivesse com ela, pegando o corpo dela, ela seria curada. Mas as coisas aconteceram como aconteceram, e hoje me traz talvez algum remorso, ou talvez algum arrependimento, talvez algum sim. E sei que eu podia ter feito mais. E sei que em algum momento eu afrouxei quando não devia ter afrouxado. E isso me causa tristeza quando lembro dela. Sei que não é nosso orar por pessoas que já não estão entre nós. Mas a verdade é que eu sempre que posso olho para os altos, olho para Deus e digo que ela esteja contigo, Senhor, que ela esteja no paraíso, meu Deus. E que se algum fardo havia sobre ela em que ela não pôde exercer a missão dela na terra, eu digo a Deus, Senhor, imputa sobre mim a missão que havia sobre ela. Eu viverei por dois, viverei duas missões se necessário, mas Senhor, a tenha ao seu lado, a tenha ali no paraíso, e que um dia, quando a vida também me levar, eu possa olhar nela e tirar esse remorso, e tirar esse arrependimento, e dizer, Senhor, obrigado por ter ouvido a minha oração, obrigado por ter ouvido a minha prece, obrigado porque o Senhor me ouviu, obrigado porque eu não mereço, mas o Senhor atendeu a minha oração. Obrigado, Senhor. Esse é o testemunho que sempre há de carregar uma lágrima no canto do meu olho, e que por muito eu cogitei nunca contar, porque de alguma forma, assim que eu contei, as pessoas vão saber quem ela é de alguma maneira. Mas que esse testemunho chegue para mais pessoas, e que se você está a orar por alguém, não importa, não afrouxe a tua oração. Ore todos os dias, todas as vezes que te forem possível. Não pare de orar. Enquanto haver vida, há esperança. Se você creu nesta palavra, diga amém. Um ponto que talvez não contei neste testemunho é que há muito tempo atrás, o Senhor Jesus Cristo, Ele me concedeu o dom da cura e o dom da operação de maravilhas. E por isso é minha missão orar pelos doentes, é minha missão demonstrar o poder de Deus na terra. Então, quando eu estava a orar por ela, não estava a fazer nada mais do que minha obrigação, nada mais do que minha missão. Mas a dada altura, afrouxei, a dada altura, acabei abandonando a missão. E por isso é que eu digo, tenho um remorso em mim, tenho um arrependimento em mim, e continua no canto dos meus olhos, em forma de lágrima. Mas que o meu pedido a Deus é claro, que ela esteja com Ele, e que naquilo quanto ela não pode exercer na terra, que o Senhor impute sobre mim, e que eu exercerei por ela, e que quando o dia chegar, que o Senhor me cobre por 2 fardos, que o Senhor me cobre por 2 missões, e eu entregarei a Ele, certamente. No santo nome de Jesus, você que está ali, diga amém. Até a próxima.